Seus rins podem estar falhando agora mesmo, e você nem faz ideia. Os sinais estão aí, sutis, fáceis de ignorar. Mas, acredite, quando você perceber, pode ser tarde demais. Há um sintoma inesperado que quase ninguém associa a problemas renais. Fique até o final do vídeo para descobrir se você já sentiu isso e saber como combater este mal tão silencioso. Os rins trabalham sem descanso. Eles limpam o sangue, equilibram os líquidos do corpo e garantem que tudo funcione bem. Mas, quando algo começa a dar errado, o corpo avisa. O problema? Quase ninguém percebe esses sinais. E o pior, quando os sintomas aparecem, muitas vezes já é tarde demais. Pense nisso como um cano entupido. No começo, a água ainda passa, só que devagar. Depois de um tempo, ele fica completamente bloqueado e a água começa a voltar. Com os rins, acontece o mesmo. No início há pequenos alertas, mas, se ignorados, o problema se agrava. Muita gente acredita que só quem sente dor nos rins tem algo errado, e isso é um erro. A maioria dos problemas renais começa sem dor alguma. O corpo vai mandando sinais sutis, quase silenciosos, e por isso é tão fácil ignorá-los. Até que de repente surge um inchaço inesperado, um cansaço incomum, ou até mesmo uma mudança estranha no paladar. A doença renal evolui em estágios. No começo, os rins perdem um pouco da função, mas ainda conseguem dar conta do recado. Depois o problema avança e eles começam a ter dificuldades para filtrar as toxinas do sangue. Se não houver controle, chega um momento em que eles simplesmente não conseguem mais trabalhar. Quando isso acontece, a pessoa precisa de diálise ou até mesmo de um transplante. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, a culpa é da pressão alta e do diabetes. Essas duas condições são como um veneno para os rins, pois danificam os pequenos vasos sanguíneos responsáveis por filtrar o sangue. Quanto mais tempo a pressão ou a glicose estiverem descontroladas, maior o risco de os rins começarem a falhar. Agora, preste muita atenção, porque o corpo dá sinais de que os rins estão em perigo. E são sinais que quase ninguém liga. O primeiro deles é a alteração no paladar, um gosto metálico na boca ou a sensação de que os alimentos não têm o mesmo sabor de antes. Isso acontece porque os rins não estão filtrando corretamente as toxinas do sangue, e elas acabam afetando o paladar. Outro sintoma que muita gente ignora é a aversão à carne. Quem tem problema nos rins pode perceber que, de repente, a carne já não parece tão apetitosa. Isso é um reflexo da forma como o corpo reage ao acúmulo de substâncias que deveriam ter sido eliminadas, e não para por aí. Algumas pessoas desenvolvem desejos estranhos por certos tipos de alimentos. O corpo tenta compensar os desequilíbrios químicos causados pela falha dos rins, e isso pode se manifestar de maneiras inesperadas. Se do nada surgir uma vontade frequente de comer algo muito salgado ou muito ácido, é um sinal de alerta. Outro detalhe que passa despercebido: boca seca e sede excessiva. Isso acontece porque a produção de saliva pode diminuir drasticamente quando os rins começam a falhar. Sem saliva suficiente, a boca fica seca e a sede aumenta. O problema é que beber mais água nem sempre resolve, pois, se os rins estiverem comprometidos, o líquido acaba se acumulando no corpo. E o que dizer do inchaço? Pernas e pés que ficam inchados sem motivo aparente são um forte sinal de que os rins não estão eliminando o excesso de líquidos e sódio. Muita gente acha que isso é problema de circulação. E claro, pode ser. Mas se o inchaço vier acompanhado de outros sintomas, como cansaço extremo ou mudanças no apetite, é um alerta de que algo está errado com os rins. Os rins também controlam os níveis de eletrólitos no sangue, como potássio, cálcio e sódio. Se esses elementos ficarem desregulados, o corpo responde com câimbras frequentes, fraqueza muscular e até mesmo arritmias cardíacas. Isso porque o coração e os músculos dependem do equilíbrio desses minerais para funcionar bem. Além disso, os rins produzem um hormônio chamado
eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Quando eles falham, os níveis desse hormônio caem, e o resultado é anemia. Isso se traduz em fadiga extrema, palidez e falta de ar. E tem mais. Quando os rins não conseguem mais controlar os líquidos do corpo, a pressão arterial sobe, e em casos graves, a pessoa pode sentir até mesmo dificuldade para respirar. Isso acontece porque o excesso de líquidos se acumula nos pulmões, causando um tipo de afogamento interno. Se esses sintomas forem ignorados, a situação pode se tornar crítica. O sangue começa a acumular toxinas, causando um quadro chamado uremia. A pessoa se sente cansada o tempo todo, perde o apetite, sente náuseas frequentes e, em casos mais avançados, pode até apresentar confusão mental. Outro problema grave é a acidose metabólica. Os rins são responsáveis por eliminar o excesso de ácidos do corpo. Quando isso não acontece, o pH do sangue fica desregulado, resultando em sintomas como cansaço extremo, dores musculares e, em alguns casos, dificuldade respiratória. Se não tratada, a acidose pode causar danos sérios ao coração e ao cérebro, e há sintomas menos conhecidos, mas que também indicam problemas nos rins. Sentir frio constante, por exemplo, pode ser um reflexo da anemia causada pela doença renal. O mesmo vale para dificuldades de concentração. Quando os rins não eliminam corretamente as toxinas, o cérebro sofre as consequências, e isso pode afetar a memória e a clareza mental. E, claro, as famosas câimbras musculares. Muitas vezes, elas não têm nada a ver com falta de alongamento ou esforço físico. Se acontecem com frequência e sem motivo aparente, podem indicar um desequilíbrio nos níveis de potássio e cálcio causado por uma falha nos rins. Agora a pergunta que fica é: como saber se esses sintomas são realmente causados pelos rins? A melhor forma de ter certeza é observando se eles aparecem juntos. Um ou outro pode até ser passageiro. Mas se você percebe que vários desses sinais surgiram de uma vez, é hora de ligar o alerta. Monitorar a pressão arterial e a glicose no sangue é um dos primeiros passos para evitar que os rins sejam prejudicados. Além disso, manter um diário dos sintomas pode ser útil para identificar padrões. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer toda a diferença para evitar que o problema se agrave. Ignorar esses sinais pode levar a complicações sérias. E a última coisa que alguém quer é descobrir tarde demais que os rins já não conseguem mais funcionar. Saber identificar os sinais precoces da doença renal é fundamental, mas isso por si só não é suficiente. A grande questão é: como evitar que o problema aconteça? Como proteger os rins e garantir que eles continuem funcionando bem ao longo dos anos? A resposta está nos hábitos diários. Pequenas mudanças no estilo de vida podem ser a diferença entre ter rins saudáveis ou enfrentar problemas sérios no futuro. E o primeiro passo é simples: controlar a glicose no sangue. O diabetes é um dos maiores vilões dos rins. O açúcar em excesso no sangue danifica os pequenos vasos sanguíneos que fazem a filtragem, reduzindo sua capacidade de funcionamento. Com o tempo, isso pode levar à insuficiência renal. Por isso, manter os níveis de glicose sob controle é essencial para proteger a saúde renal. Outro fator determinante é a pressão arterial. A hipertensão força os rins a trabalharem mais do que deveriam. Eles são como filtros delicados, e essa sobrecarga pode desgastá-los antes do tempo. Quem tem pressão alta precisa monitorá-la constantemente e adotar hábitos que ajudam a mantê-la sob controle, como reduzir o consumo de sal e praticar atividades físicas regularmente. E por falar em alimentação, a dieta tem um impacto enorme na saúde dos rins. Consumir frutas, verduras e grãos integrais ajuda a fornecer os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Mas o que muita gente não sabe é que certos alimentos podem sobrecarregar os rins. O excesso de sal, por exemplo, faz com que o corpo retenha mais líquidos,
aumentando a pressão arterial e dificultando o trabalho dos rins. Alimentos ultraprocessados também são um problema, pois contêm grandes quantidades de conservantes e substâncias químicas que precisam ser filtradas pelos rins. Manter um peso saudável também faz toda a diferença. A obesidade não só aumenta o risco de diabetes e hipertensão, como também faz com que os rins tenham que trabalhar mais para dar conta do recado. A boa notícia é que mesmo uma pequena perda de peso já pode trazer grandes benefícios para a saúde renal. Outro fator crucial é a hidratação. Muita gente acredita que beber grandes quantidades de água é sempre bom para os rins, mas isso nem sempre é verdade. Se os rins já estiverem comprometidos, um excesso de líquidos pode ser prejudicial. O ideal é manter um equilíbrio, bebendo água na quantidade certa para as necessidades do corpo. Além disso, existem hábitos que podem ser extremamente prejudiciais para os rins e que muitas pessoas praticam sem saber. O uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo, pode danificar os rins ao longo do tempo. Essas substâncias reduzem o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicando sua função. Se houver necessidade de usá-los com frequência, o ideal é buscar alternativas e sempre conversar com um médico. Outro erro comum é o consumo excessivo de proteínas. Embora as proteínas sejam fundamentais para a saúde, exagerar pode sobrecarregar os rins, especialmente para quem já tem predisposição a problemas renais. Moderação é a chave. E tem mais. O álcool e o cigarro também são grandes inimigos dos rins. O tabagismo reduz a circulação sanguínea, dificultando o trabalho renal, enquanto o álcool pode desidratar o organismo e afetar o equilíbrio dos eletrólitos. Mas não é só o corpo que precisa de atenção. O estresse também tem um impacto direto na saúde dos rins. Situações de estresse prolongado elevam a pressão arterial, aumentam a produção de hormônios inflamatórios e podem agravar problemas renais. Encontrar maneiras de relaxar, seja através de exercícios físicos, meditação ou qualquer outra atividade prazerosa, ajuda a reduzir essa sobrecarga. Agora, quem está em risco de desenvolver problemas renais? Algumas pessoas precisam ter um cuidado ainda maior, pois estão mais propensas à doença. Quem tem histórico familiar de insuficiência renal deve ficar atento, pois há um componente genético envolvido. Além disso, diabéticos e hipertensos precisam de um acompanhamento rigoroso, pois esses são os dois principais fatores que levam à falência renal. O envelhecimento também desempenha um papel importante. Com o passar dos anos, os rins naturalmente perdem um pouco da sua eficiência. Isso significa que, à medida que envelhecemos, precisamos redobrar os cuidados. E como saber a hora certa de procurar um médico? Muitas vezes, a pessoa só descobre que tem um problema nos rins quando a situação já está avançada. Mas existem alguns sinais de alerta que indicam que é hora de buscar ajuda. Se os pés e as pernas estiverem inchando com frequência, se houver alterações no apetite, fadiga extrema ou mudanças no paladar, é importante fazer exames para avaliar a função renal. Além disso, pessoas com diabetes ou pressão alta devem realizar exames periódicos para monitorar a saúde dos rins. Um simples exame de sangue e urina pode detectar precocemente qualquer alteração e evitar problemas mais graves no futuro. O acompanhamento regular com um nefrologista é essencial para quem tem fatores de risco. Esse especialista pode orientar sobre as melhores estratégias para preservar a função renal e evitar complicações. E a verdade é que cuidar dos rins não precisa ser complicado. Pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença. Reduzir o consumo de sal, manter um peso saudável, praticar atividades físicas e evitar o uso excessivo de medicamentos já são medidas que protegem a saúde renal. Evitar o cigarro e o álcool, controlar o estresse e manter exames regulares também são atitudes simples que podem prevenir complicações no futuro.
O problema é que muitas vezes esses sinais são ignorados. Agora que você já sabe quais são os sintomas de alerta e como evitar problemas renais, não deixe para depois. Quanto antes agir, maiores são as chances de manter os rins saudáveis e evitar problemas sérios no futuro. Se você já notou algum dos sinais que falamos aqui, busque orientação médica o quanto antes. E mesmo que esteja tudo bem, comece a adotar hábitos saudáveis hoje mesmo. Prevenir é sempre melhor do que remediar.